É uma coisa sensacional. Isso tem o seu valor. Mas espiritualmente, na relação com o Pai, na sua vida do dia a dia, você não vai andar com a Bíblia daquele jeito. Você tem que tomar decisões muito rápidas. E a cerimônia de casamento e bênção, nos últimos 2 sábados eu participei de um casamento, eu fui o pastor do casamento e eu vi muita coisa que eu achei que não precisava ver, mas estava lá. Fui convidado para falar, pessoas que não estavam engajadas numa igreja regular, mas queriam que um pastor falasse. Quanto padrinho, não sei o que vão fazer na hora que eles brigam, eles não vão procurar os padrinhos, vão procurar o pastor. Devia chamar o padrinho, não é para entrar lá, então para sair também devia chamar o padrinho. Mas essa ditadura mantém a forma. O pastor então, alguns até semana retrasada se casou um casal, que eu fiz o casamento dele primeiro, ele se divorciou e agora ele casou de novo, nem me chamou. Fiquei sabendo pelo Face, mas todos felizes. Eu gosto dele ainda. E fiquei pensando, acho que eu não vou mais fazer casamento, meus irmãos, não vou proibir ninguém de se casar, mas acho que eu não vou fazer mais. E os cultos fúnebres então? As esperanças. Não, ele está em espírito em outro lugar. Crentes falando isso. Cadê a certeza e a alegria da ressurreição? Onde foi parar isso? Vocês percebem como a ditadura, ela vazou como água, se filtrou em toda a nossa maneira de viver e de perceber. E as crianças então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Pode soltar, irmão. Achei sensacional esse vídeo, só que alguém já andou editando e tirou algumas coisas, mas fez assim. Mas ainda está valendo ainda a experiência. Jesus. O nascimento de Jesus. Um dia Deus enviou um anjo Gabriel para visitar Maria. É deserto que ela seria mãe de Jesus. Aos pedaços ficaram em uma estrebaria. Ali nasceu Jesus. Os anjos anunciaram uma boa nova de que Cristo Salvador havia nascido. 3 reis magos urgentes, guiados por uma estrela, foram adorar ao menino Jesus. Quando os magos chegaram, presenciaram Jesus com ouro, incenso e mirra. A ressurreição de Jesus. Pois foi com 3 discípulos ao Monte das Oliveiras para orar. Porém, Jesus foi atraído por Judas por 30 moedas de prata. Judas se aproximou de Jesus, beijou e o entregou aos guardas, que levaram ao governador Pilatos para ser julgado. Pilatos não encontrou nada de errado em Jesus, mas entregou aos soldados romanos. Porém, no terceiro... E aí? Não é uma maravilha? Diz a verdade. Deve ter uns 2 anos, 3 anos no máximo. E ele tem um livrinho de gravuras. Então, veja o trabalho que os pais tiveram. A gente diz, nossa, esse menino promete. Ele promete, vai ser uma bênção. Porque no nosso conceito de um conhecimento bíblico de informação, ele tirou nota 10, melhor que muita gente está na igreja, nasceu lá. Não sabe nem falar decor isso aí. Mas nem lendo consegue mais, porque só não consegue mais ler hoje, né? Ele está conseguindo ainda, esse menino é uma coisa maravilhosa. Agora me diga, ele nasceu de novo? Vai ser engajado no trabalho da igreja, vai ser uma bênção, vai ser líder de jovens, vai ser batizado rapidinho. E a gente vai achar que ele não é humano. Adolescente, com as crises de adolescência, de namoro, envolvimento com a questão da sexualidade, a atração. Sabe, a gente olhou só a parte bíblica dele, mas a personalidade dele, a gente não sabe como é que esse menino vive enquanto ele não está lendo a Bíblia. Que conflitos ele tem como pessoa. Não, a gente vai levar ele para a igreja, para ler em todas as igrejas de Suzano e de Mogi, para mostrar a Bíblia para a turma. Ó, pessoal, vocês não sabem nada? São tudo ignorantes da Bíblia. Olha esse menino que maravilha, olha que bênção. Essa fé, essa ditadura de fé, torna esse menino um ícone. Ninguém está fazendo isso, tá? Eu só estou dizendo que é tendência de
levantar um aspecto da vida com Deus como se fosse só a leitura da Bíblia e não a vida da leitura da Bíblia. Como é que nós vivemos? Como é que você vive o que você sabe da Bíblia? Faça uma medição, o que você sabe da Bíblia e o que você vive da Bíblia. Você vai ver a distância. E só é verdade o que a gente vive. Não que ela não seja realidade, mas a gente só pode proclamar o que a gente vive. E a gente percebe como a gente é limitado, como vivemos tão pouco do Senhor. A ditadura perfeita terá as aparências de democracia, de liberdade. Uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros nem... Olha, está muito bom, por que a gente vai embora? E aí, Jesus trabalhando para romper a ditadura da fé. Que momento é esse? Quem sabe? Todos sabem ou ninguém sabe? Tomé tinha uma crise. Ele precisava sair dessa ditadura. E foi honesto o suficiente para dizer: Senhor, se eu não puser a mão, não vai dar. Jesus falou: vem cá, olha aqui, olha a graça de Jesus. Eu já ia dizer: você não aprendeu 3 anos comigo, você, por favor, volta lá, vai começar tudo de novo lá, abre lá Gênesis, vai aprender, né? Onde já se viu uma coisa dessa? Vem cá, Tomé, põe a mão aqui, veja, Tomé, tem carne. Como Deus nos traz a realidade da vida, Jesus vivo. Agora é claro que não é suficiente. Aqui é uma ilustração, eu acho que é do século 16, 17, que fala de Pentecostes. Nós não podemos ter só a Bíblia, meus irmãos. Deus nos deu o quê? O Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Precisa andar junto. Então lá onde eu estou congregando, alguns irmãos estão brigando. Não, isso é bíblico. Não, isso não é bíblico. Não, isso é bíblico. Não, isso não é bíblico. E quantas atitudes e atividades nós temos na igreja que não estão mencionadas na Bíblia, mas nós praticamos e achamos que aquilo é bíblico, mas não é. Mas porque a nossa tradição substituiu o consenso, nos dá uma fé automática de a gente entrar e sentar sem verificar. A tradição é uma ditadura, não aquela tradição de fé no Senhor Jesus, mas é nesses nossos comportamentos. A cura para a ditadura da fé, então, é o conhecimento do Senhor mediante a palavra, iluminação pelo Espírito Santo de Deus. Isso já daria um outro seminário. Por isso eu quero terminar com esse trecho de Mateus 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Por isso que eu fiz a palestra sentado, viu? Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E não é só o pastor, viu? Os crentes também. Os crentes também. Mas não façam como eles, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. A gente ensina o certo, o bíblico para as pessoas, porque isso faz parte do discipulado. Mas a gente não faz isso, a gente manda o outro fazer. E tudo que fizerem, tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Show gospel, que é maravilhoso, o pessoal toca muito bem, muito legal, mas vida cristã não é só show gospel. E a gente quer trazer isso para a igreja. E haja igreja, tem que bancar um monte de coisa. Eu acho que a igreja devia servir só para culto ao Senhor. E o gospel fica lá, quem vai lá, paga o ingresso lá e pronto, lá tem todo o contexto necessário. Mas cada um faz como acha melhor. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas, a Bíblia bem grande ou bem pequena. Gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas, lá onde os judeus aprendiam. De serem saudados nas praças, de serem chamados rabis. Mas eles não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos.
Depois de 5 anos numa igreja, o pastor foi embora. E os irmãos continuaram perdidos. Os irmãos ficaram perdidos porque perderam o pastor. Sem pastor é ninguém. Porque essa fé colocou o pastor num patamar onde ninguém faz nada como se ele fosse um despachante, um fiador, e não um irmão entre irmãos, como nós lemos lá em Atos dos Apóstolos. Era um grupo de diáconos, sim, mas não, eu vou casar, pastor, o que o senhor acha? Vai de Deus ou não é de Deus? Meu amigo, você que vai casar, você já perguntou para o seu Senhor? Eu tenho que dizer para você? E se eu disser que não é? Ah, pastor, aí eu vou mudar de igreja. Claro, até eu ia fazer isso. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Essa é a versão do ANVI, então é chefe. Outra versão deve ter outra expressão. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Se os crentes prestassem atenção nesses textos das Escrituras e procurassem não ler, mas pensar o que ele está dizendo aqui, eu creio que nós poderíamos revolucionar, mudar o nosso modo de congregar. Agora eu devo confessar aos irmãos que já tentei fazer algo diferente, juntei uns irmãos, uns amigos, e nós tentamos, a gente se esforçou, uns par de domingos a gente tentou, mas era tão forte a nossa impregnação com o sistema atual, que a gente percebeu que não ia dar. Cada um voltou para a sua igreja, que deu mais certo. Porque você congregar na casa, no estilo do Novo Testamento, com os irmãos, sem o pastor. E nós tivemos, agora já deu.